mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podnistas. O Podnista é um podcast feito pela Spot Studio Criativa, então vai lá seguir eles para dar essa força pra gente continuar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que as mulheres nem passam. A gente nem sofre de TPM, nem tem ciclo menstrual, nada disso acontece com a gente. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e também vai querer trazer aí um pouquinho de soluções para vocês. Mas antes disso, não esquece de seguir o Podnista também nas redes sociais para que a gente possa sempre trazer mais informação legal dessa forma para vocês, tá? Hoje a gente está com a Érica Biocati, que vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Ela é fisioterapeuta da saúde feminina, é bonito, eu acho bonito também. Bom, fala um pouquinho quem você é para as pessoas te conhecerem. Olá, primeiramente é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou fisioterapeuta na área da saúde da mulher, sou doutora em ciências médicas pela Unicamp e procuro fazer essa abordagem com as minhas pacientes sempre de um lado natural, de um lado que elas consigam ter um suporte, né, dentro das fases delas, seja TPM ou seja gestação, menopausa, entre outras, né? E aí sempre buscando então esse bem-estar e a qualidade de vida. Maravilha. E assim, querendo ou não, a gente sempre, desde o primeiro nosso ciclo, a gente já passa sobre muitas mudanças, né, no nosso corpo. E a gente tem um aumento ou uma... como posso explicar, né? Porque a gente sempre vai ter a TPM, mas ela é mais alta em algum momento, ela é mais forte em algum momento, ou é só porque no começo mesmo a gente não sabe lidar com nada? Sim, a TPM ele é um termo usado, né, para designar vários sintomas que a gente sente, né, que é a tensão pré-menstrual. O que seria isso, né? Ela ocorre entre uma semana ou duas antes do fluxo da menstruação, por conta dos hormônios, né? Nós temos o hormônio estrógeno, ele tem uma queda e esse hormônio está totalmente associado com a serotonina e a sensação de bem-estar do nosso corpo. Então, juntamente com essa queda, ela pode estar surgindo os sintomas, né? Que aí vem diversos sintomas, como cefaleia, irritabilidade, entre outros que a gente já conhece, né, Bruna? Irritabilidade, um chorinho constante, um negócio Verdade. assim. E o que você diria para as pessoas que falam que é frescura? Não é frescura, justamente porque nós somos um ser único, né? Corpo e mente. Então, uma vez que você tem uma alteração hormonal dentro desse ciclo, bioquimicamente o seu corpo ele responde assim, né? Porque você tem uma taxa de hormônio que ela diminui e com isso vem as sensações mesmo de choro, vontade de comer, porque você quer suprir uma sensação que você está sentindo e aí não é frescura. E existem vários níveis, né? Alguns mais leves, alguns mais severos. E esses níveis, eles estão relacionados com o que exatamente? De ser mais forte ou mais leve? Muito seria da predisposição do organismo dessa mulher, né? Pode ser por hereditariedade, pode ser por estilo de vida, né? Excesso de cafeína, excesso de álcool. Então, nem todas as mulheres têm a TPM, mas grande maioria, vou te dizer que 80% das brasileiras têm TPM, variando então dos sintomas e a gravidade deles. Mas hábitos saudáveis, estilo de vida, tudo isso pode estar interferindo para uma piora, sim. E a TPM ela acontece a vida toda? Ela acontece principalmente na fase reprodutiva da mulher, quando ela tem a menstruação. Então, geralmente, dos 20 ou até antes, até uns 40, 45 anos, enquanto ela estiver tendo fluxo menstrual. E daí tem relação com todo aquele ciclo que a gente já conhece, né? A fase de menstruação, depois a fase que a gente já tá com mais ânimo, que daí é a parte onde a gente tá ovulando, e depois volta de novo até aquela queda. Exatamente, né? Que então 2 semanas antes, quando o seu corpo ele está se preparando para essa menstruação, ele tem essa queda de estrógeno, ele aumenta a progesterona. Por quê? Que é justamente que o corpo está se preparando para uma possível gestação. Então você tem essa queda desse hormônio do bem-estar, justamente porque o corpo ele está preparando essa fase, né? E aí depois quando termina esse fluxo, você volta geralmente num estado de bem-estar normal.
Daí os níveis dos hormônios já se regulam, a gente já fica, graças a Deus. Aí depois começa tudo de novo. Ai, meu Deus, vocês acham que é pra ser mulher? Não é. E assim, quando a gente pensa em todos esses sintomas, como que a nossa rotina, o nosso dia a dia pode interferir nesse nível de reações que a gente pode ter dessa queda de hormônio? Geralmente o estilo de vida, né, ele pode estar interferindo. Hábitos alimentares saudáveis, né? Então, se a pessoa ela tem uso excessivo de bebidas alcoólicas, a própria cafeína, ou passa por períodos muito grandes de estresse, provavelmente nesses meses ela vai ter uma alteração maior dessa TPM. E aí você tem que então estar dosando justamente com outras atividades para que você possa então ter um equilíbrio melhor dessas sensações que podem ser prejudiciais para o nosso dia a dia, né? E para a gente melhorar a nossa rotina é ficar de olho na alimentação, quanto mais orgânico melhor, e também ter um exercício físico? Sim, algumas práticas, né, alternativas como atividade física, principalmente o aeróbico. Por mais que nós não tenhamos vontade de estar fazendo, é muito importante porque ele aumenta o seu nível de serotonina, que nessa fase ele está mais baixo, né? Juntamente com alimentos, né? Alimentos mais frescos, mais saudáveis, não tão gordurosos, né? E atividades práticas como, por exemplo, as terapias alternativas, né? Homeopatia, aromaterapia, yoga, entre outras. E daí essas terapias que podem ajudar, você já falou algumas, mas é importante que a gente faça no período que a gente já está com os níveis baixos, ou faça antes, ou faça sempre? O ideal é que você venha já acompanhando, para que no momento que você pode ter um nível maior desses sintomas de TPM, você já esteja com um bem-estar maior no seu corpo. Então, o ideal é você manter uma rotina, né, que seja de atividade física, um estilo de vida saudável, fazer algumas práticas que te dê prazer, que se desestresse o seu corpo, para que quando você chegue nesse momento, você trabalhe melhor essa queda desse estrógeno e então você não sinta tanto impacto na sua vida com a TPM. Legal, é um autoconhecimento também, né? Porque Sim. a gente precisa identificar o período que a gente está entrando para a gente já fazer todos os recursos que a gente tem para melhorar essa situação. Exato, uma percepção, né, diária e que só nós sabemos e sentimos, né? E juntamente com a TPM vem diversos outros sintomas também. Mas aí eu sempre aconselho, assim, que se forem sintomas muito severos, onde pode estar atrapalhando a qualidade de vida, eu digo em todos os âmbitos, social, profissional e sexual. Aí a pessoa precisa buscar ajuda médica, tá? De uma nutricionista também, para que juntamente com essas atividades alternativas, ela consiga ter um apoio, um amparo maior para estar passando por essas fases. Sim, e a gente não precisa sofrer, né? Porque Não. às vezes a gente tem um tabu tão grande de falar sobre a menstruação, de ser algo sujo, de doer, de ser uma coisa que não é conversada também, Exatamente. né? A gente tem que fazer com que isso seja naturalizado. Isso, com certeza, né? A gente está tendo um momento aí de uma abordagem muito grande de acolhimento para a mulher, onde a gente pode estar falando não só de menstruação, mas como de sexualidade, sempre de uma forma saudável, né, e segura no assunto, e aí sentimos então nos acolhidas, né, com isso. Sim. E assim, você falou que gosta de trabalhar com tratamentos mais naturais, né? Às vezes a gente vai num médico e reclama de uma cólica, ou reclama de um ciclo que não está regulado, já é uma pílula anticoncepcional para regular e um remédio de anti-analgésico para não dar as cólicas. Quais seriam os meios para a gente evitar um pouco de tanto medicamento no nosso corpo? Olha, Bruna, eu acredito assim, que na verdade não pode ser nada radical, né? Se você está em momentos que você está tendo uma severidade muito grande desses sintomas, claro que você vai estar fazendo um acompanhamento com algum medicamento, até que o seu próprio corpo se acostume com essas práticas mais naturais, porque nós estamos constantemente colocando nos nossos corpos remédios, medicamentos. Então, assim, a prática natural, ela vem vindo juntamente com o estilo de vida. Uma vez que ao longo do tempo você vai se acostumando, você vai naturalmente deixando de usar o remédio. Tudo sempre lembrando da gravidade, da severidade desses quadros.
Mas se você estabelece uma rotina de alternativas saudáveis, você vai sentindo que não tem tanto impacto como antes de você criar esse estilo para sua vida, né? Maravilha. E assim, pensando até mesmo né, numa vida bem completa da mulher, quando ela tá grávida, ela tem TPM? Não, ela tem outros sintomas por conta das alterações hormonais, que aí ela tem um aumento muito grande de uma progesterona, né? E aí ela tem um pouco da queda do estrógeno, mas não se chama tensão pré-menstrual. Ela tem todas essas alterações hormonais por conta dos níveis de hormônio que ficam altíssimos, né? Por conta do suporte para esse organismo para a gestação. E aí também envolve outros sintomas, como o emocional, né? Aquela insegurança, a cobrança do novo, né? Então, assim, tudo envolve essa fase gestacional, que é uma fase mais complexa. E daí também tem alguns tratamentos que a gente pode fazer durante a gravidez para amenizar esses sintomas? Sim, com certeza. Em todas as fases da mulher, até da criança, a gente pode estar abordando sempre de uma forma natural, para que esse corpo vá respondendo e entendendo que você não precisa sempre ter um medicamento, né? Porque o medicamento, ele vai tratar o sintoma, ele não trata a sua causa. Então, geralmente, a causa é o quê? São as emoções, são, por exemplo, uma enxaqueca, né? Que você teve por conta dessa queda do hormônio. Mas então você cuidando da causa, você fortalece o seu emocional e o seu psicológico e com isso você passa melhor pelas fases. Legal, você comentou sobre as crianças, né? Eu tive meu primeiro ciclo com 11 anos. E eu lembro que assim, minha mãe já tinha me explicado o que era, tal, tanto é que eu tenho uma irmã mais velha, então também já tinha visto ela. Então, quando veio o meu primeiro ciclo, eu mesmo coloquei um sorvete, fiquei quietinha, sentindo minha coliquinha. Tem como a gente ensinar e até mesmo já fazer alguns tratamentos para que seja uma mudança mais leve? Porque, querendo ou não, eu menstruei e a minha mãe até comenta até hoje. Ela, Bruna, eu comprei um sutiã pra você, 2 meses depois eu tava comprando um sutiã 3 vezes maior. Porque foi uma mudança bem grande, é uma mudança bem grande para as meninas. A gente consegue fazer alguma prescrição de algum medicamento ou até mesmo óleos que sejam interessantes para essa fase de mudança? Sim, né? Juntamente com essa menstruação vem todo o questionamento, né? O estigma também enorme. Sim, o que está acontecendo e a própria alteração do corpo, né? Então, assim, primeiramente ter a conversa, né? Explicar o que está acontecendo. E para a criança a mesma coisa, seria o estilo de vida saudável. Então, essa criança fazer atividade física e juntamente com a aromaterapia, você pode também estar trabalhando esse emocional, porque juntamente pode estar vindo inseguranças, né? As questões de não entender o que está acontecendo com os sentimentos. Por mais que você explique fisiologicamente, olha, agora você, né, começou a menstruar, o seu corpo está se preparando, mas e as emoções, que às vezes eu não consigo relatar, eu não consigo pôr para fora, eu tenho vergonha, né? Não sei ainda verbalizar o que eu estou sentindo. Então, assim, você pode estar amparando com as terapias alternativas, com uma massagem, com o aromatouch, que eu falo sempre que é uma massagem com os óleos essenciais, né? Tudo dentro do pH da pele da criança, que é um pH mais sensível, né? Então tem todo esse cuidado, esse respaldo, juntamente para que ela se sinta amparada, né? E percebendo a linguagem corporal, né? Se tá uma criança, se ela tá bem, ela tá feliz, tá tudo ok, ok. Se ela tá introspectiva, ela não está se sentindo bem, aí eu aconselho realmente a estar procurando um profissional, conversando com o pediatra, conversando com a próprio profissionais psicólogos, né, para que possa estar amparando melhor essa criança. E assim, eu fiquei pensando, às vezes, aquelas mães que têm um pouco de vergonha de explicar sobre isso. É interessante a busca de um profissional também para falar sobre a parte até mesmo fisiológica? Sim, Bruna, com certeza, porque assim, o mundo ele tá muito aberto e nem todas as informações elas chegam de forma clara e correta para essa criança, né? Então eu acho muito importante essa mãe que ela foi criada dessa forma muitas vezes e não tem essa facilidade de estar mostrando, né, indicando que está ocorrendo essas alterações, ela procurar a ajuda de um psicólogo
ou até tem livros, né? Tem muita literatura hoje que também pode estar abordando o tema. Então, assim, não deixar nas dúvidas, né? Eu acho que nas dúvidas podem estar chegando informações erradas, informações distorcidas que pode gerar mais ansiedade nessa criança. E em vez de auxiliar mesmo ela, a gente só faz com que ela caia mais naquela ansiedade e às vezes se feche mais, né? Exatamente. Nós estamos vendo cada vez mais assim o estímulo precoce de uma sexualidade, né? Então essa sexualidade ela está vindo com as informações passadas e de formas muitas vezes errôneas para essa criança, então geram dúvidas, né? Como proceder diante das situações. Sim, você comentou sobre os olhos, né, de fazer algumas massagens. Como que funciona mesmo esse tratamento com os óleos essenciais? Bruna, os óleos essenciais puros, eles têm uma proposta terapêutica, porque eles são extraídos da natureza, de plantas, e aí depende da parte da planta, pode ser de flores, do casco, da raiz. E aí você extrai esse óleo, que é a essência dessa planta. E a partir daí você tem uma solução natural para a sua vida. Porque os óleos eles atuam diretamente no nosso sistema nervoso. Então, um cheiro você não filtra. Então, assim, você sentir um cheiro que te traz uma sensação boa, você não passou pelo seu filtro racional isso, porque nós temos essa sensação diretamente no nosso sistema nervoso, né? Então, tanto um cheiro bom como um cheiro ruim, ele vai te remeter a algumas sensações, algumas lembranças. E os óleos essenciais puros, eles atuam da mesma forma. Então, ele vai fortalecendo o seu emocional e o seu psicológico de acordo com os aromas. O nosso corpo ele reage automaticamente a esses aromas, então? Sim, com certeza. Não é um tratamento, por exemplo, de uma vez só, dependendo do caso, né? Você faz o acompanhamento e a partir daí vai fazendo uma anamnese, uma avaliação dessa pessoa e verificando então qual é a necessidade dela naquele momento. E os óleos essenciais, eu falo, são maravilhosos porque você trabalha em você, na sua saúde, você consegue trabalhar no ambiente com os difusores, você pode estar trabalhando com as crianças. Então, assim, sempre com um profissional, um aromaterapeuta, né, que entenda isso, porque os óleos puros, eles podem também causar algum tipo de irritabilidade na pele. Então, ele tem uma forma de estar sendo utilizado. E aí, a partir daí, eu falo que é uma solução natural para o seu bem-estar diário. Isso pode ser usado diariamente de acordo com a necessidade daquele momento. Muito legal. E assim, pensando na saúde da mulher, tem algum óleo que é interessante ela ter um uso constante? Sim, eu falo que sempre o querido de todos é o lavanda, né? O lavanda, ele tem uma ação terapêutica muito forte, principalmente na emoção, como fortalecimento do eu, né? Da sua essência. Então, ele vai te trazendo um pé no chão, uma calma, um fortalecimento. E aí existem os outros, né, que a rosa, jasmim, gerânio, vários outros que trabalham na essência feminina, no sagrado feminino que nós falamos, né? Então, de acordo com a situação, você pode estar utilizando ele e juntamente com outros que precisam primeiramente fortalecer o que você está sentindo no momento. Para a TPM em si, o lavanda é o mais indicado também? Ou daí já é uma misturinha que é interessante fazer? Aí seria importante estar fazendo a anamnese, porque dentro de um período de um dia ou de uma fase, você pode estar usando até 3, 4 tipos de óleo. Então, você tem uma rotina diária, de manhã, à tarde, nos momentos que você tiver dor, nos momentos que você está mais ansiosa, numa insônia. Então, você pode estar usando lavanda, sim, mas o interessante seria estar tendo essa abordagem mais individualizada para perceber a necessidade de cada um. Até porque a TPM é realmente único, né? Cada pessoa, e eu, na verdade, vejo muito em mim, assim, que depende do mês, né? Tem mês que eu tô mais emotiva, tem mês que eu tô só com preguiça, tem mês que eu nem vejo, passou, aconteceu, foi embora, tem mês que eu tenho cólica. Então, realmente tem a ver com daí a nossa rotina, as nossas emoções, até mesmo as coisas, os acontecimentos do nosso dia a dia. Sim, com certeza. Se você teve um mês que você está mais feliz, que está dando tudo certo, que você está bem resolvida com você, então com certeza essa TPM ela vai ter um impacto menor negativo na sua vida.
né? E se você faz associação com essa prática de dia a dia de estilo de vida saudável, você está mantendo uma rotina de algo que te dê prazer, com certeza o impacto vai ser menor, né? E se você tem os olhinhos na sua casa, então, você já vai se fortalecendo para essa fase também. Legal. E assim, quando você faz um atendimento em que você prescreve os óleos, você já vê a rotina completa da pessoa para poder auxiliar em todos os campos, não só na TPM. Sim, com certeza. Você tem que primeiro ouvir, né, o paciente como um todo, né? Então, assim, não é só a dor. Como eu falei, a dor é um sintoma. Qual é a causa, né? Como que é o seu estilo de vida? Como que é a sua alimentação? Claro que eu não vou estar passando prescrições de alimentação, porque isso cabe ao profissional nutricionista. Mas nós sabemos que nós precisamos beber água, que nós temos que ter uma rotina de sono, que nós temos que comer bem, deixar um pouquinho o trash food, né? Isso todos nós sabemos, né? Então seria uma indicação para você estar mantendo isso para que você possa passar melhor por essa fase que pode impactar tanto, né? Com certeza. E assim, pensando nas mulheres mais que já passaram por essa fase, já passaram pela menopausa, por exemplo. Durante esse período também tem coisas interessantes para fazer ali, tem cuidados que precisam ser feitos. Sim, sim, em todas as fases nós temos para a gestação, né? Pré e pós-parto. E nós temos o climatério, onde a mulher ainda não entrou na menopausa, né? E o corpo dela está preparando, e aí vem vários sintomas inconvenientes, muitas vezes o calorão, aquela queda de emoção, fica mais chorosa, fica mais irritada, mas ao mesmo tempo ainda não está conhecendo o que é aquilo, né? Aquilo está me prejudicando, eu estou me sentindo cansada, fadigada, mas o que é? Né? Minha menstruação ainda está vindo, mas começa a vir menos o fluxo, então você ainda está conhecendo essa nova fase da sua vida, que ela também vem intensa. E aí depois entrando na menopausa também, né? Você vai ter alguns olhos que vão resgatar o seu eu, né? Porque juntamente com essa fase, o que pode estar vindo? A dúvida, né? Eu estou ativa ainda? Não estou? Eu ainda sou produtiva? Não sou? Eu ainda sou bonita? Não sou? Então começa a vir todas essas questões do feminino que muitas vezes a mulher não se sente amparada para estar falando, para estar conversando. Tem os tabus, tem a vergonha. E uma vez que você faz esse fortalecimento no caso da aromaterapia, você trabalha o eu dela, né? Muitas vezes ela não precisa me falar tudo que ela está sentindo, mas o eu dela vai estar trabalhando e ela vai se sentir mais fortalecida nessa fase também. Com certeza. Eu fiquei até pensando agora como a mulher passa por muitas mudanças, né? Então, tem até uma correlação acho que da primeira menstruação até a entrada do climatério, né? Porque parece que volta até as mesmas inseguranças que a gente tinha quando a gente era menor, né? Então, como a gente é cíclica mesmo, né? Não só mensalmente, mas até na nossa vida. E até mesmo na gravidez já é também uma outra mulher. Você acha que as terapias são mais aceitas pelas mulheres por conta de todas essas ondas de hormônios e de mudanças que a gente ocorre assim na nossa vida? Então, as terapias naturais, Bruna, elas são assim, são crenças que a pessoa vai acreditando, né, ou não. Então, assim, tem mulheres que são mais céticas que elas não buscam, né. Só que hoje em dia, com essa questão de nós estarmos resgatando o natural, resgatando o desintoxicar o corpo, né, estar fortalecendo a importância de uma atividade física, olhando a mulher como um todo. Porque antes a mulher, assim, ela não podia ter depressão. Depressão já era frescura. O que você tem? Está com frescura. Então tudo a gente sempre ouviu que era frescura, né? A TPM é frescura, a depressão é frescura. E não é, né? Então são essas fases hormonais mesmo. E eu acho que a mulher ela vai se sentindo mais amparada. Uma vez que você queira buscar para a sua vida soluções naturais e você se sinta bem com isso, a questão é que cada vez mais você vai deixando a medicação de lado. Legal. Isso para tudo, até para uma depressão. E como seria assim, quais seriam, na verdade,
as coisas importantes para serem feitas, até mesmo terapias importantes para serem feitas numa depressão. Porque eu vejo, a gente recebeu aqui a Betina, que ela falou um pouquinho sobre o climatério e até mesmo as experiências que ela teve. E ela comentou que nessa fase, às vezes muitas mulheres caem em depressão por conta desses questionamentos, né? De sou bonita, não sou próspera, não tenho mais libido, o que eu faço da minha vida, os filhos já estão criados, não tenho mais função. Quais são as coisas interessantes para a gente fazer nesse período? Olha, Bruna, eu acho que é importante, primeiramente, ela ir buscar realmente uma ajuda, né, para poder ter alguém que a direcione e mostrar que isso está muito mais na nossa cabeça, essas limitações, do que na verdade elas existem, né? Então, uma vez que você se sente amparada e você consiga entender o que você sente, através das práticas, eu falo que a yoga também, principalmente, ela te reconecta, né? A yoga, a meditação, uma homeopatia. Então, quando a mulher ela entra para esse caminho de uma solução natural, ela busca uma série de outras alternativas juntas que fortalece o eu dela, né? Então, a questão é saber para onde correr para ser ouvida, ser amparada e acolhida, né? Sim. Então, assim, eu preciso agora ficar fazendo reposição hormonal? Nem sempre, né? Nem sempre. Então, assim, hoje existem várias questões que envolvem que muitas mulheres não precisam fazer mais essa questão. Então, assim, ela vai estar acompanhando com o ginecologista, né? É importante sempre isso. E aí verificar se essa depressão, ela está vindo por uma baixa serotonina, que é aí uma questão fisiológica, bioquímica do corpo dela, e ela não vai parar de tomar o medicamento, mas ela vai estar associando a prática natural, e aí ela mesma vai percebendo que logo ela faz um desmame. Sim. O médico vai fazer o desmame dela desse antidepressivo, né? Então, assim, o interessante é primeiramente você tentar buscar uma prática alternativa natural para a sua vida, porque e não ficar, eu falo que é como se fosse uma muleta o medicamento, ele não está cuidando de você, ele está mascarando um sintoma. E aí você vai continuar com a causa, que são as suas dúvidas, que é a sua insegurança, que às vezes é baixa estima, baixo amor próprio, né? Quando você tem um amor próprio, você fortalece isso, você vai passando pelas fases mais forte. Você vai enfrentando as fases mais fortes, porque você se ama. Você se ama, você sabe o que você gosta e o que você quer. O que fica bem nítido quando a gente conversa sobre mulher é que a gente é muito mental, né? Muito. Corpo e mente, né? Tá ligado, não tá separado, né? Não, e assim, a gente recebe tanta informação, é bombardeada com tanta coisa, tem tantas cobranças que acontecem por ser mulher, que a gente às vezes tem que parar e fazer realmente uma reflexão do que é viável pra mim. É meu mesmo, eu só tô achando que é meu porque as pessoas me falaram, né? E tem assim, acho que sempre vai ter, né, essa cobrança de a mulher precisar ser mãe, ou a mulher precisar ser delicada, ou a mulher precisar ser a acolhedora, né? E tudo isso é uma coisa é uma cobrança, e essa cobrança vai fazendo com que cada vez mais a gente tenha essas inseguranças mesmo. Verdade. Principalmente quando você tem que provar o tempo todo para o mundo que você é produtiva, né? Que você é uma boa mãe, que você é uma boa esposa, que você é uma boa profissional. Então, assim, a sociedade, ela cobra muito da mulher. E aí nós também nos cobramos muito. Então, a gente, muitas vezes, somos muito duras, né? Com nós mesmos, né? Então, assim, uma vez que você se sente reconectada com o seu eu, que são essas práticas mesmo naturais, você vai se fortalecendo naturalmente. Sim. Né? Você vai fortalecendo o seu eu, a sua essência feminina. Qual que é a minha essência feminina? Muitas vezes a gente esqueceu dela, abandonou. Né? Então, assim, quem sou eu? Quem é a Érica? A Érica, ela é mãe, ok, mas quem é a Érica? Eu sou mais do que uma mãe, uma esposa e uma profissional. Eu sou alguém que gosta do quê? Eu gosto de dançar, eu gosto de correr, eu gosto de praticar yoga. Eu sou essa pessoa, eu adoro ler. Então, assim, a gente esquece o que a gente gosta, porque a gente vai atendendo tudo e todos, né? E muitas vezes a gente se esquece de se deixando para trás e aí vem a frustração. Sim, eu acho que o que eu já vi dentro da família e é até às vezes meio frustrante, que às vezes as pessoas esquecem de viver o que elas realmente querem para suprir o que ela acha que os outros esperam dela. Sim.
né? Então, e daí fica aquela coisa de tipo, meu Deus, peraí, tal pessoa vai pensar isso, então eu já vou fazer isso para não pensar. E a gente esquece completamente de nós. Eu acho que o importante é sempre, Bruna, buscar a comunicação, primeiramente, né? Você tentar mostrar que aquilo não faz bem para você, né? Eu falo principalmente para minhas pacientes. A angústia, a mágoa, são sentimentos que realmente estão sendo comprovados que estão gerando muitas doenças, né? Justamente porque nós somos um ser único. O nosso organismo, ele reage às sensações. Então, se você ficou magoada, você sente uma palpitação, você sente muitas vezes um enjoo. Por quê? Porque nós somos um ser único, né? Você não consegue separar o que você sente da emoção e do físico. Então, justamente por isso, nós temos que olhar para nós, como eu olho para minhas pacientes, para minha vida, para meus filhos, como um todo. Tá, você está irritado, mas por quê? Todo sintoma tem uma razão. Tem uma raiz. De repente, você não sabe qual é a raiz. A raiz ela pode estar vindo muito lá de trás e muitas vezes ela está escondidinha no seu subconsciente. E ela causa diversos outros sintomas, reações que você não sabe, né? Então, assim, às vezes algo te reflete uma lembrança ruim e aquilo você reage de uma forma que não é normal, não é legal. Então, aí eu aconselho realmente buscar um profissional para que você primeiramente busque a raiz dessas sensações, desses sintomas, para que juntamente com essa terapia solução natural, você se fortaleça. Porque eu falo, nada é isolado, né? Então, assim, é uma alimentação saudável, é um estilo de vida saudável, é tentar manter não só o corpo são, mas a mente sã, que é o mais difícil, né? Manter a mente sã é difícil. Então, uma vez que você consegue manter esse integral do seu corpo, você vai se fortalecendo. Exatamente. Eu acho que o maior desafio mesmo é a nossa mente. Porque a gente tá realmente agora querendo provar que as mulheres têm, né, merecem o mesmo espaço que os homens sempre tiveram. E querendo ou não, a gente se cobra muito mais, né? Porque aí a gente fica com aquela cabeça, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquele outro. E a gente já tem o nosso ciclo, cada semana a gente tá com uma energia, né? Então, às vezes a gente tem uma mente que tá sempre muito confusa e a gente tem que tomar cuidado com ela, cuidar dela, com certeza. Sim, com certeza. E eu uso muito também na minha clínica, né, a massoterapia, né, e a drenagem. E é tão impressionante, Bruna, que assim, hoje em dia as pessoas estão esquecendo de se tocar, né? De encostar a mão, de um abraço, principalmente com a pandemia, que a gente ficou tão isolado, sem esse toque, isso muitas pessoas ficaram doentes mesmo, né? Então eu falo que até nessa prática da massagem, né, você resgata isso na pessoa, porque você libera endorfina, né? Com essa prática, você libera endorfina no corpo, com o toque, né? Que é o nosso sentido, né? Do toque. E aí você resgata também várias sensações que muitas vezes ficaram esquecidas em algum lugar. Sim. Com essa vida agitada que nós temos, nós esquecemos muitas vezes de fazer uma pausa, né? E dar um abraço, dar um beijo, né? O toque mesmo. E nós somos muito, muito de toque, né? O nosso corpo precisa desse toque. A gente precisa de carinho, gente, apego. Um bonitinho aqui, um carinhozinho. Só de colo, né? De colo, nossa, sim. Com certeza. É muito interessante, porque eu já até puxei aqui, querendo ou não, quando a gente é pequenininho, tudo que a gente consegue sentir a princípio são os toques, né? Porque a gente não tem noção do resto dos sentidos. São os cheiros, né? Que é muito importante e que é o estímulo, né? Então, o cheiro, ele já é o estímulo do nosso cérebro também, e aí vem o toque, né, que é o tato, e aí a partir daí vai tudo sendo estimulado e desenvolvido, né? Então nós realmente somos feitos de estímulos. Maravilha, maravilha. Érica, eu acho que é isso. Tem alguma pergunta, Ju? Não, gente, pra mim tá super claro e é isso, velho. Gente, a gente somos um ser único com várias coisinhas para se cuidar. Então, Érica, muito obrigada mesmo de você ter tirado um tempo, de vir conversar com a gente. Espero que tenha ajudado as meninas. Você quer deixar algum recado final para elas? Não, o recado é isso que nós falamos mesmo, né? Buscar sempre uma alternativa que te faça feliz, primeiramente. Você se olhar, o que você quer, né? Desde que nós sempre respeitamos o outro, o que eu quero não vai interferir na felicidade do outro, né?
E aí, a partir daí, você buscando soluções naturais para a sua vida, um estilo de vida saudável, você vai passando pelas fases, aí, as diversas fases, né, de uma forma mais tranquila. Tá bom? Vai ser tranquilo para todo mundo, hein, pessoal? Vamos nessa. Gente, então obrigada para você que escutou, assistiu até agora. Eu vou deixar na tela as redes sociais da Eric, também na descrição para você ir lá seguir ela, se tiver alguma dúvida também trocar uma ideia. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.